Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos na presença do Senhor, aqui nesse momento em que estamos procurando gravar essa aula de escola dominical. Terminamos o trimestre, um trimestre maravilhoso, onde nós estudamos sobre glorificando a Deus nas diversas áreas da nossa vida. E hoje, se Deus permitir, nós estaremos dando início a um outro tipo de estudo que tem como título Finanças com base na Bíblia. Esperamos que esses estudos sejam de bom proveito para a igreja, para todos nós, né? Nós já temos estudado esse assunto em outras ocasiões e sempre Deus tem nos falado. Todas as vezes que nós lemos os textos e pensamos, nós tiramos proveito deste assunto tão atual, tão necessário. Mas eu não queria já entrar logo no assunto sem antes dar uma passada de olhos nos textos das lições que estudamos durante a semana, baseada no livro de João. Porque é sempre importante, irmãos, estudarmos a Bíblia. Nós, seres humanos, nós os homens, com certeza, muitas vezes nós falhamos, mas a palavra do Senhor não falha. Pode haver certas dificuldades de entendimento, mas isso é deficiência nossa, não da palavra. Por isso, queridos irmãos, não deixem de ler a palavra todos os dias, na medida do possível. Até fizemos uma sugestão para anotarmos os versículos que mais nos chamam a atenção e, quem sabe, compartilhar no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp. Para facilitar, basta citar o nome do livro, né? No caso João, o capítulo e o versículo. Se alguém quiser fazer algum comentário, também fique à vontade. Ou se alguém quiser falar, fazer uma breve gravação, também fica à vontade. Então vamos lá. Vamos ver quem separou alguma coisa durante a semana. Eu vou começar com as minhas anotações. Na segunda-feira eu separei o versículo 3, João capítulo 1, versículo 3. E é um texto maravilhoso porque nos fala aqui do do Senhor nos tempos passados. Já ele existia nos tempos passados. Então diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto nos mostra a eternidade do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é uma pessoa que começou a viver nesse mundo a partir do primeiro ano da nossa era, que chega a 2020 atualmente, né? Ele já existia muito antes. Na terça-feira eu separei o João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, que maravilha! Quem crer no Senhor é aceito nos laços do Senhor Deus como filhos. Isso é maravilhoso, né? Essa certeza de que nós temos um Pai, e essa paternidade nós alcançamos novamente graças ao Filho que veio a esse mundo e fez por nós uma obra maravilhosa. Na quarta-feira separei João 1,18. Isso aqui é um pensamento do nosso irmão João. Ao escrever esse livro, já, como nós vimos na introdução, já devia estar bem idoso. E ele escreve: mas ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Essa é uma constatação de João. Ainda na quinta-feira, versículo 23, capítulo 1. Então ele respondeu: eu sou a voz do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse aqui é o
João Batista, o primo do Senhor Jesus, que foi escolhido para ser o precursor do ministério do Senhor aqui entre nós. Ele diz que ele era uma voz que clamava no deserto. Eu gosto muito dessas palavras de João, porque muitas vezes nós nos sentimos essa voz clamando no deserto. Não, fala, parece que as pessoas não dão ouvido ao que está sendo dito. E na sexta-feira, João 1:29, eu também gosto muito dessas palavras de João Batista, quando ele diz, o texto diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, nos purifica de todo o pecado, para nos dar acesso à presença de Deus. E terminando as lições ontem, João 1:33, disse João a respeito de Jesus: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Queridos irmãos, aqui Deus revelando a João, o Pai revelando a João, né? Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o meu filho, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Não deixem de ler esses preciosos livros, esse precioso livro, né, que é o Evangelho de João. Leiam a meditação, tenham sempre em mente essa bênção que é poder aprender cada dia mais com a experiência desses irmãos do passado. Que o Senhor nos abençoe. Portanto, nós vamos dar início então a esse estudo agora sobre finanças com base na Bíblia. Eu preparei uma apresentação. Eu espero que nós consigamos despertar os irmãos para esse assunto. Eu já tenho esse material usado em outras ocasiões, por mais que a gente use, às vezes a gente ainda pode ter um pouquinho de embaraço, mas vocês não olhem para esse lado, porque nós ainda estamos aprendendo a lidar com essa eletrônica, né? Nós temos que usar, de um lado, um gravador de voz, um gravador de áudio, de vídeo, uma apresentação em PowerPoint. Então eu vou falando para vocês ficarem mais ou menos assim, tranquilos. Se houver alguma dificuldade, não reparem. Finanças com base na Bíblia, portanto, é o nosso tema desse estudo que inicia hoje, finanças, né? E a gente fica pensando assim, não sei se vocês têm essa curiosidade, mas eu sempre tive: o que é finanças? O que vem a ser isso? Aí vamos lá para o dicionário, para não falarmos coisas desnecessárias, e lá define bem o dicionário Aulete, segundo está na internet. Finança, a ciência e a profissão que lidam com recursos financeiros, especialmente os do Estado. Mas não só do Estado, todos os recursos. Nós somos pequenos financistas de nós mesmos. Finanças tem muito a ver com o dinheiro, né? Nós vamos ver isso. A matéria-prima de lidar com finanças é o dinheiro. Um texto que sempre me tem despertado para quando estudamos esse assunto é um texto que está em Lucas, capítulo 16, versículos 1-13. Nós vamos ler esse texto e vocês vão acompanhar no que está aí na tela, porque esse texto, de acordo com o que está na tela, ele está na tradução da linguagem de hoje, porque tem bastantes assim atualizações nesse linguajar que nos facilita. Então vamos ler juntos, vocês acompanhem aí
de acordo com o que está na tela. Lucas capítulo 16, 1 a 13. Jesus disse aos seus discípulos, prestem atenção, Jesus está falando aos seus discípulos, não está falando ao povão em geral naquele momento. O alvo dele eram os seus discípulos. E ele conta então uma história. Vamos lá? Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo uma coisa a respeito de você. Agora, preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer, disse o administrador, né? Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão em suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo ao meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele, né? O administrador disse: olha, aqui está a sua conta, sente-se e escreva 50. Para o outro, ele perguntou: e você? Quanto está devendo? A resposta: 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Ao administrador: escreva 800. Mandou ao administrador que ele escrevesse 800. O patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Agora Jesus dá seu pensamento. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu vos digo, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Continua o Senhor Jesus dizendo, né? Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E termina esse texto: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Então, meus queridos irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, eu separei aí 6 termos que vamos usar muito no curso desse estudo. O primeiro termo fala de um homem rico, de um patrão. Nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. O segundo fala de administração. Vamos gastar um tempinho nos nossos estudos tratando desse assunto sobre administração. O terceiro fala de uma virtude que os administradores precisam
ter, né? Que é a esperteza. O quarto é a fidelidade. E quinto, a honestidade. E por último, o treinamento. Nós não fazemos nada se nós não estivermos treinando. Eu, para fazer essa apresentação, eu digo a vocês, eu estou quase desistindo, porque não é fácil. A semana pensando, a semana estudando, e graças a Deus que eu ainda tenho uma bênção de ter um meu filho que me ajuda. Mas não é muito fácil nós estarmos assim fazendo as coisas e acertando de pronto. Portanto, eu deixei na tela parado esse versículo 13, porque o nosso objetivo aqui, irmãos, não é falar de como ser rico. Ninguém está preocupado em querer ser rico, mas nós estamos preocupados, sim, em querer lidar com o dinheiro. Então, vocês estão de acordo com isso? Nós estamos querendo aprender a lidar com as finanças, com os recursos que Deus tem nos dado. Cada um Deus dá conforme a capacidade que nós temos de administrar esses recursos, tá certo? Então, que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Nós vamos aprender uns com os outros sobre isso. Eu quero já de antemão deixar assim também dito o seguinte: qualquer dúvida, irmãos, nos perguntem, telefone, passa um recadinho pelo WhatsApp, porque esse assunto muitas vezes surge dificuldade de entendimento, de interpretação. Às vezes eu posso estar falando uma coisa, você está entendendo outra. Então não deixe de perguntar, tá certo? Então vamos voltar ao nosso estudo e vamos ver esse primeiro item: um homem rico, né? O patrão. Esse homem rico também pode ser conhecido como um empreendedor, um investidor. Até hoje tem nos nossos últimos tempos agora, usam uma palavra que é moderna. Quando eu era ainda estudante de contabilidade, não havia essa palavra, CEO, né, que é o administrador maior de uma empresa. Portanto, todo negócio tem que ter alguém disposto a correr risco. Eu admiro muito as pessoas que iniciam uma atividade visando a produzir, visando a negociar. É claro que todos fazem isso também pensando nos lucros, mas não é somente os lucros que trazem satisfação ao empreendedor. O que traz também muitas vezes satisfação ao empreendedor é quando ele pode criar empregos para acudir, para atender aqueles que não têm a vocação de empreendedor, aqueles que não têm a coragem de serem empreendedores. Por isso, vamos sempre respeitar aqueles que têm essa vocação, que têm esse chamado, né, para ser um empreendedor. Não achar que eles são exploradores, que eles são um mal necessário. Não, pelo contrário, vamos valorizar aqueles que têm as suas empresas, aqueles que têm a sua, né, seja uma empresa de comércio, seja uma indústria, seja uma empresa de serviço. Nada de ficarmos achando que são pessoas que têm uma ambição e querem escravizar os outros. Não, na empresa moderna, a ideia que se tem não é nem mais chamar de empregados, e sim de parceiros, né, nas atividades. Então, esse texto nos fala de um homem que era um empreendedor. Eu vou usar mais essa palavra, eu acho que ela é uma palavra mais nossa, dos nossos dias. Que um empreendedor não necessariamente precisa ser um homem rico, né? Pode ser um homem equilibrado, mas ele é um empreendedor.
E Jesus então conta a história desse homem empreendedor, né? Ele tinha um administrador que cuidava da sua empresa. Isso é normal. As empresas, elas precisam de auxiliares na sua administração. Normalmente o administrador também é conhecido como gerente, né? É ele que é o braço direito, vamos assim dizer, do empreendedor. Esse gerente, ele é uma mola muito importante no impulso do negócio. Agora, quando ele é um gerente perverso, quando ele é uma pessoa do mal, uma pessoa que age com desonestidade, ele é um grande prejuízo para o empresário. E nesse caso aqui, Jesus fala-nos de um homem que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Até aí, nada demais, é louvável isso, né? E Jesus observa outra situação muito importante nesse meio empresarial, nesse meio de empreendedorismo, que é a questão da esperteza. Não essa palavra esperteza no sentido de ludibriar, de passar alguém para trás ou tirar proveito, não. Esperteza no sentido de saber fazer bons negócios com honestidade. Pode-se fazer boas operações se houver uma estruturação adequada. Então, a esperteza que nós temos aqui é mais no sentido de vivacidade, no sentido de tino. E Jesus admirou esse lado bom. E uma pena que estava com uma pessoa errada, que era um gerente, que Jesus está criticando aqui o gerente, que ele era um desonesto. Mas o fato deles ter sido esperto nos acertos de contas ali, Jesus admirou essa esperteza. E eu chamo isso muita atenção daqueles que têm seus negócios. Peça a direção de Deus para serem ativos nos seus negócios, nas suas operações. Eu gostava muito, quando trabalhei em empresas, na área em que trabalhava como contador, mas também fazer outros serviços. E eu cheguei a trabalhar numa empresa em que eu era também o responsável pelo setor de compras. E era uma época, por volta de 1978, 79, era uma época que havia muitas escassez de produtos. Era uma empresa de fabricação de pães, bolos, biscoitos. Então, às vezes a farinha de trigo, por exemplo, ela era importada e faltava farinha no mercado. E eu tive uma ideia, então eu procurei fazer um cadastro de fornecedores. E mesmo que algum fornecedor tivesse um produto ou uma farinha mais cara, eu comprava, ainda que uma pequena quantidade, porque quando aquele fornecedor que fornecia a farinha mais barata dizia assim: olha, nós não temos farinha, eu ainda tinha uma ficha aberta lá naquele outro, que embora cobrasse um pouco mais caro, mas ele tinha estoque para fornecer. Eu vejo isso aí como uma ideia de... Nunca estou dizendo que eu era esperto, não é esse sentido, mas assim, a gente nunca fechar as portas para os nossos fornecedores, as portas para os nossos clientes, as portas para os nossos colaboradores, né, que são os funcionários. Sempre procurar usar de esperteza, como diz o Senhor Jesus, né? Ou seja, vivacidade e tino. A quarta palavra nesse texto que nós acabamos de ler de Lucas trata da fidelidade. O administrador, ele precisa ser uma pessoa honesta. O que nós temos hoje, meus irmãos, vocês sabem muito bem, talvez melhor ou igual eu,
que nós vivemos numa sociedade de corrupção generalizada, né? São poucas as pessoas que podem se sentir tranquilas, dizer, não, eu não participo dessas maracutaias, como se diz, né? Dessas falcatruas. Mas o crente no Senhor Jesus, ele tem que ter esse padrão. Ele precisa ter esse padrão. A fidelidade, tanto o crente patrão, o crente gerente, o crente funcionário, o crente cliente, o crente fornecedor, todos precisam exercer essa virtude que o Senhor Jesus nos ensina nessa quarta palavra que nós extraímos desse texto de Lucas capítulo 16. Fidelidade. Jesus diz, quem não é fiel nas coisas pequenas, também não será nas grandes, né? Será desonesto nas coisas grandes também. Quer dizer, a fidelidade, ela começa em pequenas coisas. Se você não tem cuidado com valores pequenos, como é que você vai cuidar de grandes valores? Jesus usa essa figura para, ou melhor dizendo, Jesus usa essa instrução para passar o valor da fidelidade. A outra palavra que nós temos é a questão da honestidade. Praticamente já até comentamos, né? A honestidade e fidelidade, elas parece que são sinônimas, né? Elas estão assim, atreladas uma à outra. Mas a honestidade com as riquezas desse mundo, Jesus usa essa figura, pois se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, como é que nós vamos cuidar das riquezas de Deus? Como é que nós vamos cuidar das riquezas espirituais se eu não sou honesto com as riquezas que estão ao meu alcance? Né? Se, por exemplo, se eu sou um desperdiçador na empresa, eu gasto energia desnecessário, gasto água desnecessário, uso a mão de obra de funcionários da empresa para fazer serviços particulares na minha casa. Há poucos dias nós vemos uma história aí de um prefeito lá, acho que no norte, aí no nordeste, né, que a funcionária era como se fosse funcionário da prefeitura e estava trabalhando de empregada doméstica na casa dele. Isso é uma falta de honestidade, né? O crente não pode aceitar estas coisas. Então, honestidade é um fator muito importante. Nós precisamos estar sempre atento a essa questão da honestidade. E que o Senhor nos ajude, irmãos. A gente precisa dessa orientação. E a última palavra que nós tivemos no nosso texto é a palavra treinamento. Eu observei essa palavra treinamento, talvez vocês possam dizer, não, mas o irmão aqui forçou muito, mas eu vejo assim, quando Jesus diz, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Jesus faz essa pergunta, ele está nos dando a ideia de que para fazer isso nós precisamos de saber, nós precisamos ter sido treinados. Um bom administrador, um bom gerente, ele tem que passar para os seus colaboradores um treinamento quase que constantemente, né? Porque se não houver um treinamento, como é que a pessoa vai desenvolver a sua missão, a sua tarefa? Portanto, meus amados irmãos, nós hoje vamos ficar aqui nesse assunto até aqui, né, melhor dizendo, e se Deus permitir, na próxima escola dominical, nós vamos entrar mais assim, especificamente no termo administração, que é a parte que vamos dizer assim, a gente vai pormenorizar com mais detalhes essa questão da administração. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Já vou deixando aqui uma ideia. Nós vamos trazer algumas dicas, algumas orientações, como administrar o nosso empreendimento, como administrar o nosso trabalho
E o Senhor há de nos ajudar nisso aí, né, meus queridos irmãos? Nós pedimos sempre a Deus que nos dê sabedoria e abençoe os nossos irmãos aí em suas casas. Então agora, meus amados, eu perdi um pouco a noção do tempo aqui, da hora. Essa gravação eu fiz sem saber quanto tempo eu estou gastando. Se eu passei um pouco aí, vocês me perdoem. Mas eu vou aprimorando mais, deixar um relógio aqui mais a jeito. Vamos estar orando agora, pedindo a Deus que nos abençoe nessa lição que nós acabamos de estudar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esta manhã em que o Senhor nos permite estudar esse assunto, na expectativa de aprendermos com o nosso Senhor Jesus como sermos bons administradores, como saber lidar com os negócios, seja como funcionários, seja como patrões, enfim, Senhor, nós precisamos da direção do Senhor. Abençoa a tua igreja ali em Madureira, abençoa os irmãos também de outras localidades que porventura possam ter acesso a esta videoaula de escola dominical. E nós agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. E assim, meus queridos irmãos, nós vamos ficar por aqui. Que o Senhor possa estar abençoando todos vocês com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus.